Bom dia a todos. Me sinto honrada de estar coordenando aqui essa mesa com pessoas que conversamos tanto durante a pandemia sobre a aprendizagem híbrida e os seus desafios. Eu vou começar, quero ser bem breve para ouvi-los o máximo possível, perguntando para cada um de vocês o que está sendo discutido sobre regulamentação de aprendizagem ou educação híbrida nos fóruns que vocês representam. Começando com a professora Sueli. Bem, bom dia. É uma honra e um privilégio poder compartilhar esse momento com esse público de pesquisadores, de gestores e normatizadores como eu, não é? Porque tem conselheiros aqui também. Eu quero iniciar me colocando do lugar que a gente olha. Claro que aqui nós tivemos a primeira mesa com pesquisadores, a segunda com gestores, cada um colocando do lugar que olha, do lugar que sente, que percebe. E com o representante aqui do Conselho Nacional, quero só me apresentar melhor, Sueli, estou conselheira desde 2016. Hoje estou na presidência da Câmara de Educação Básica e, como o Tom diz, eu adoro uma encrenca, né? Porque sou a relatora da educação híbrida, educação infantil, toda a educação especial. É só coisas simples de você resolver. Mas os grandes desafios também levam a gente a grandes viagens. E o Conselho Nacional, já há algum tempo, ele tem... Estamos mais de um ano já discutindo a educação híbrida. Falei educação híbrida, porque uma das principais questões que nós discutimos foi a nomenclatura, que já foi falado aqui. Inicialmente era ensino híbrido, depois aprendizagem híbrida, depois das audiências públicas e das reuniões, das ouvidorias, que o Conselho Nacional ele trabalha com base na ouvidoria social, chegou-se à conclusão de que nós estávamos falando de abordagens, de processo de ensino-aprendizagem híbrido. E que poderíamos, dentro do documento, trabalhar como educação híbrida, mais ampla, porque a aprendizagem é do aluno, o ensino é do professor, e aí aquelas diversas versões. Então, vocês vão encontrar no documento, ora educação híbrida, ora processo híbrido de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ou algo similar. Há uma cobrança muito grande da sociedade de que a gente regule, que a gente dê números, que a gente dê percentuais. Eu quero lembrar, nós não estamos predispostos a isso. Quero lembrar que algumas pessoas trabalham a educação híbrida como se fosse uma modalidade. Modalidade ela é focada num público específico. E todas as modalidades precisam de regulação específica dos conselhos. Então, ninguém pode operar uma modalidade sem uma licença especial para operá-la. E nós não queremos isso com a educação híbrida. Então, a educação híbrida não é olhada como modalidade, ela atende a todos os públicos, e não um público específico, como é o caso de uma modalidade. Portanto, essa é outra questão. Nós estamos adotando ela como essa abordagem metodológica. Portanto, ela não é regulada como uma modalidade, ela é trabalhada no projeto pedagógico ou do sistema ou da escola, quer dizer, ou em rede ou individualmente. Okay? A outra questão que foi muito interessante e desagou semana passada na separação das duas dimensões. Nós estávamos trabalhando juntos, eu e Cury. Eu trabalhando em educação básica e o Cury em educação superior. E aí tentamos fazer, na verdade, uma estrutura básica igual e faríamos 2 capítulos. Não deu certo. Na verdade, são 2 coisas muito diferentes. Se você olhar o ensino superior, ele já pratica a educação híbrida há muito tempo. Quando nós partimos para os nossos TCCs, ou monografias, ou teses, nós já estamos fazendo isso, estamos viajando pelo mundo atrás de pesquisa e tudo mais. É disso que... então, o conceito é outro. E aí separamos, serão 2 pareceres. Okay? Outra questão que nós estamos discutindo, primeiro, apartar um pouco a questão da ação emergencial da pandemia do conceito de educação híbrida. E eu quero parabenizar, por exemplo, os nossos secretários, tanto o Rony, quanto a Eliana, quanto o Fred, porque eles aproveitaram o tempo de pandemia para aprender a lidar com a tecnologia. Mas a pandemia ela tem uma questão que é muito dura.
o que ela fez conosco? Ela tirou do aluno o acesso ao currículo. Ela tirou a acessibilidade curricular. Diante de uma realidade de não acesso ao currículo, todos buscamos soluções para que o aluno tivesse esse acesso, precário que fosse, ao currículo. Só que foi emergencial. Nós vimos hoje, eu quero parabenizar os secretários que aqui se posicionaram, trabalhos maravilhosos, principalmente das redes estaduais. E nem todas, desculpem. Mas as redes municipais, pela sua capilaridade enorme, elas não têm o mesmo sucesso. E está aí para a gente ver os resultados da Undime, das pesquisas da Undime, que, na verdade, elas contam para nós o que nós já sabíamos, só que agora, de uma forma mais intensa, mostrando a desigualdade do nosso sistema educacional em todos os sentidos. Mas não é só o municipal. Dentro da própria rede privada, você tem as escolas em rede, e tem as escolas isoladas, as escolas menos preparadas. Elas também tiveram um problema muito grave e continuam tendo. Então, nós estamos falando de uma fase que eu diria que foi altamente produtiva para mostrar para nós que nós podemos fazer tecnologia na escola, mas podemos fazer tecnologia na escola, utilizar tecnologia na escola. Essa fase não mostrou educação híbrida. E quem achar que pode seguir este modelo será um modelo de precarização para ficar. Quer dizer, tivemos um momento de precarização e não queremos que ele se eternize na nossa escola. Ferramenta tecnológica, uso da tecnologia, ela é um mandato da nossa legislação. Está aí em toda a nossa legislação, são várias competências da BNCC dizendo que nós temos que entrar na visão tecnológica do mundo. E não é só isso, o mundo exige isso de nós. Eu estava falando, por exemplo, que o sistema bancário aprendeu. Hoje não tem nada a ver o que a gente faz com o banco com o que fazíamos há pouquíssimo tempo atrás. As compras nós fazemos no mundo inteiro. Nós usamos a internet como uma loja de escolhas. Preço, condição, qualidade, tudo. Na verdade, precisamos trazer isso para dentro da escola, com a tecnologia, usar a tecnologia a favor do ensino e da aprendizagem. Essa é a visão da tecnologia, que também não estamos falando ainda de educação híbrida. Nós precisamos ampliar essas experiências, tanto metodologicamente, quanto espacialmente, quanto temporalmente. É isso, concordo com o relatório que hoje foi apresentado. Os espaços mudaram, a gente aprendeu que a gente pode ter outros espaços. Os tempos também mudaram, nós aprendemos isso. Precisamos agora potencializar essas aprendizagens. Eu lembro que há mais de 10 anos atrás, a Prefeitura de Manaus, do Amazonas, já trabalhava com a mediação tecnológica presencial e fez um trabalho extraordinário de ampliação de acesso curricular dentro do Estado. Quer dizer, isso tudo foram questões que foram vivenciadas e que precisam ser potencializadas, aprendidas, aprimoradas para levar para frente. A conectividade, o uso de dispositivos, hoje foi falado e eu concordo inteiramente, eles são a base, eles não temos que estar discutindo, nós temos que arranjar jeito de pagar. Os governos têm que achar soluções. Até lá no Conselho a gente usa uma visão assim, poxa, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, é uma questão de gestão financeira. Os nossos gestores aplicarem esse dinheiro para ir buscar essa tecnologia, como os secretários que nós vimos hoje aqui puderam expor, e nos mostram que é possível quando você efetivamente quer e cria uma sinergia positiva sobre essa questão. Quando a gente está no Conselho, a gente está vivendo a normatização, é o lugar que a gente olha. Em 2017, nós aprovamos a BNCC Fundamental, 2018. Agora, há poucas semanas atrás, até foi falado hoje pelos meninos, pelo Paulo, eu acho, não, pelo Fábio. Paulo. Desenvolvimento computacional na educação básica. Temos uma resolução maravilhosa que deve estar sendo homologada brevemente. Quer dizer, o Conselho ele está
do Ivan, maravilhosa, o trabalho dele é maravilhoso, ouvindo mais de 80 profissionais da área do mundo inteiro, para poder gerar uma visão nova, sair dos laboratórios de informática, sair da visão informatizada para a visão computadorizada, o aluno como produtor. Isso aí faz parte desse contexto todo de legislação, do contexto que veio da BNCC, mas, por exemplo, quando a BNCC trabalhou 10 competências, não bastava isso. O Conselho veio e criou a 02/2019, que é a formação inicial, dizendo, olha, tem a BNC. O que é que o professor tem que saber para ajudar o aluno a atingir as 10 competências? Não satisfeito, nós fizemos a resolução da educação continuada, aquele que já estava formado, que já está no mercado, como é que ele vai, o que é que ele tem que saber para ajudar o aluno a desvendar a BNCC. E ainda temos agora para homologar a formação do diretor escolar, que traz também as 10 competências voltadas para a BNCC. Porque, se ele não entender, ele não poderá tomar decisões corretas para encaminhar. Estamos falando, portanto, da verticalização da formação, que sem essa formação nós não temos como chegar. Por que eu estou dizendo isso? Ela veio aqui falar de BNCC ou de educação híbrida? Porque, na verdade, nós acreditamos que é a partir daí a regulamentação está posta. Eu acredito na educação híbrida partindo do seu conceito básico, que mistura coisas, mistura, que integra, cultura do mundo. E vou voltar à fala do Fábio. Se nós não conseguirmos mudar esse paradigma que nós temos hoje, gente, de uma sala linear, de um estudo linear, um professor aqui na frente falando, o aluno só ouvindo, mesmo lugar, mesmo tempo, igual. Se nós não rompermos este modelo, não vamos chegar a lugar nenhum, nem hoje, nem há muito tempo pela frente. O que a BNCC promove é esse rompimento desse paradigma. E não existe nada mais híbrido do que as 10 competências da BNCC. Então, o que eu quero dizer é que, quando nós no Conselho hoje estamos falando de educação híbrida, nós estamos falando de operar a reforma brasileira e colocar o mundo para dentro da escola, trazendo a fala dos meninos, trazendo esses conhecimentos todos para dentro da escola, e não tirar o aluno da escola. Nós não estamos falando de tirar o aluno da escola, foi aquele momento emergencial que ele estava fora. Agora não, é manter o aluno na escola em aulas presenciais enriquecidas. Desculpem, né? Parece que eu ligo e não quero mais desligar. Obrigada. Obrigada. Como os conselhos estaduais de educação têm discutido, e no âmbito do FONSED também vocês discutiram bastante sobre a regulamentação da educação híbrida. Bom dia a todos, né? É uma grande honra estarmos aqui representando o Conselho Estadual de Santa Catarina e também o FONSED à frente do uso de novas tecnologias na educação básica. Bom, quanto ao Conselho Estadual de Educação, o Conselho, já lá em 19 de março de 2020, né, no grande boom da pandemia, ele já publicava, o Conselho de Santa Catarina, resolução que orientava as redes, né, para enfrentamento daquela excepcionalidade que vivíamos, né. Então, em 14 de junho de 2020, o Conselho cria a Comissão de Estudo sobre as possibilidades de utilização de novas tecnologias na educação básica. A intervenção da tecnologia na educação parece ser um avanço irreversível, né? E por isso o sistema de educação de Santa Catarina tem consolidado estudos na atualização de sua normatização. Em 8 de outubro de 2020, cria a Comissão Mista
especial para estudos de possibilidade da utilização de novas tecnologias, onde chamamos, mista, né, porque chamamos representantes da sociedade civil para estarem conosco nesta comissão, e aí tivemos a honra da professora Lúcia Delagnello ter dividido esse espaço conosco e ter nos orientado, né? Então, o trabalho em conjunto do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e o FONSED mobilizou a participação das unidades da federação, representadas no fórum, né, registrando harmonicamente num documento, né, que recepcionou emendas aditivas, modificativas, supressivas, né, mas que alinhou um documento sólido, um documento, vamos dizer assim, muito consolidado, né, das deliberações ocorridas, em consonância com o encaminhamento de uma proposta de regulamentação e de critérios para a inserção do ensino mediado por tecnologia na educação básica e posterior tramitação nas instituições, nos órgãos superiores. Então, este esboço, professora Lúcia, você nos acompanhou boa parte disto, né? Na proposta inicial, ele tem uma estrutura, né, do seu histórico, da legislação e normas, Constituição e LDB, exposição de motivos, teorias, experiências, dados e informações que contribuíam para formar convicção da necessidade de inserção de ensino mediado por tecnologia na educação básica. E a proposição, né, para a inovação educacional, para uma nova realidade nas redes e instituições e unidades escolares, né, com a indispensável participação da comunidade educativa, né, de um anteprojeto que foi discutido, inclusive, com a Comissão de Educação da Câmara e do Senado, né? Passados aí mais de 2 anos, né, os atos emitidos lá em 2020 tornam-se perenal, né, e demonstram que o retorno ao status quo antes, né, é improvável, porque nós temos que seguir, nós temos que ir adiante, né? Exatamente porque se passou a enxergar um novo mundo com muito mais benefícios, com a educação e aí o híbrido, né? A par da tecnologia, mesmo que em situação de excepcionalidade, mas serviu para aprendizado. Então, sem dúvida, vislumbramos o ensino híbrido como uma nova modalidade, né, e uma gestão inovadora. E quando se diz aqui a gestão inovadora, nós estamos aqui com as práticas pedagógicas, né, de inovação. A viabilidade das modalidades presenciais e remota, ao longo do caminho de aprendizagem de cada estudante, do modo híbrido, em um curso ou disciplina, estão conectados para oferecer uma experiência de aprendizagem integrada. Então, quando se afirma que o ensino híbrido, para muitos inaugurado no contexto da excepcionalidade da pandemia, será incorporado definitivamente às atividades escolares, porque nele se reconhece facilmente as características de uma nova disruptura. Então, nós estamos dando um passo adiante, né? E, por certo, e aqui na presença da conselheira Sueli, o batismo educação híbrida no Brasil, ensino híbrido no Brasil, vem com a legitimidade, né, de sua identidade no meio educacional, quando ocorreu com a publicação dos pareceres do CNE, o parecer 11, o parecer 15, o parecer 19 de 2020, onde definiam o híbrido, utilização de mais de uma estratégia de retorno. Então, o batismo, né,
de vocês, né? O CNE nos conduziu na base, né? E quais as condições necessárias. Nesse contexto, denota-se que a gestão da educação, em virtude de novos tempos, deve configurar numa tarefa muito mais ampla que requer, né, serenidade, além de muitas atenções, pois, em alguns casos, não se alcança a dimensão de tamanha responsabilidade ou extensão que tem a função de um líder. E aqui eu lembro a fala da representante do Ceará, quando falou do gestor escolar, que é o grande líder, né, em gerenciar a educação diante dos órgãos de regulação rumo também aos novos tempos, né. O foco deste encontro, e aqui é necessário dizer, é a gestão de um novo perfil para a educação, estimulando um movimento inicial na direção das reformulações e adequações necessárias, harmonizando com o futuro que a criança e os jovens reservam para o mundo. Então, finalizando, né, nós encontramos ressonância na sociedade que está na expectativa de novos direcionamentos, de novas orientações, com as regulamentações para o novo, incentivando um contexto que instigue, que se comunique com essas novas gerações. A sociedade assimilou o uso de novas tecnologias, inclusive na educação. Então, nós temos que unir esforços, nós temos que buscar soluções de melhor rodar isso lá na ponta, na sala de aula. Para tanto, não há necessidade de se alterar carga horária, currículo, BNCC ou diretrizes curriculares nacionais, competências ou habilidades, pois tecnologias não são componentes curriculares, são procedimentos, são meios e são ferramentas para concretizar a prática pedagógica. Independentemente de ser presencial, à distância, remota ou híbrida, especificamente, né, sobre o termo híbrido, aguarda-se aqui o posicionamento que está em reta final do CNE para a sua definição e alinhamento no uso em âmbito nacional. Este encontro busca construir orientações, né, que estimulem a conclusão, inclusive, deste estudo no CNE. Nesse sentido, se abre uma perspectiva para a inserção da modalidade do ensino híbrido na LDB. Penso que deve reforçar, inclusive, a formação do professor para esta nova realidade. Então, tanto os conselhos estaduais, que uniram-se em rede nacional por intermédio do FONSED, há um encaminhamento, há um direcionamento para se consolidar este momento vivido. Muito obrigada, professor Felipe. Agora eu passo a palavra para ouvir de secretários de educação. O que vocês estão discutindo no CONSED sobre educação híbrida, ensino híbrido, aprendizagem híbrida? Bom dia, quase boa tarde. Eu vou pedir permissão aos colegas conselheiros que já se alongaram em demasia no que se refere à parte que lhes compete mais, né, e fizeram isso de forma muito qualificada, por isso que a Lúcia disse, é sempre bom a gente ficar aqui ouvindo, né? Embora que o tempo urge, eu não posso me alongar, mas o CONSED criou uma agenda da aprendizagem, né? E nessa agenda da aprendizagem, o CONSED colocou a discussão sobre a aprendizagem híbrida em foco, jogando luz sobre algo que nos permeou ao longo desses 2 anos de forma muito incisiva, algumas redes mais, outras menos. Mas eu acho, me perdoem a franqueza, que, para além de discutir mesmo a aprendizagem híbrida, a gente tem o desafio de discutir a aprendizagem no Brasil, né? Eu acho que isso tem que nos perseguir. O momento presente, me parece, senhoras e senhores, extremamente oportuno para a gente jogar a luz sobre isso.
os meios tecnológicos, sejam eles quais forem, eles são necessários para que os alunos aprendam. Simples assim, esse é o nosso objetivo central. E, lembrando aqui, o Fernando Pessoa disse que chega um momento, parodiando Fernando Pessoa, que devemos abandonar nossas roupas usadas, aquelas que já têm a forma do nosso corpo, seguir outros caminhos, não aqueles que a gente percorre todos os dias, e fazer a travessia. Se não fizermos, ficaremos à margem de nós mesmos. Eu acho que o momento me parece muito oportuno para pensarmos sobre isso e fazermos a verdadeira travessia, para que a educação nesse país, de fato, cumpra o seu papel, que é levar a aprendizagem aos alunos, seja em modelos híbridos, sejam em outros formatos, com outras metodologias que possam ser agregadoras, né? Eu acho que, para além da tecnologia, da inovação, a gente tem que tratar da tecnologia social. São muitas. Acho que o híbrido vai além de um arcabouço muito demasiado em tecnologia. Quem não lembra da fase não muito distante dos computadores nas escolas? Eu quero crer que muitas redes, por vários anos, ficaram com eles lá, meio em desuso. Então, a tecnologia, se ela não vier para que o aluno se qualifique, para que ele seja protagonista, para que ele tenha autonomia, para que o aluno, o projeto de vida dele seja desenvolvido, vai ser mais um adereço, mais um componente que não vai surtir efeito naquilo que é o nosso fim maior, que é a aprendizagem. 30% dos alunos abandonam o ensino médio. Mais de 40% largam, repetem o ano e voltam para o sistema e distorcem a idade séria. A escola não está interessante. O aluno precisa ter desejo sobre... A educação tem que ter emoção, né? O aluno precisa ter desejo pelo aquilo que ele faz, né? 40% dos alunos não usam computador na rede pública. Todo mundo tem celular, mas o celular não comporta, né? Quer dizer, acentuar desigualdades é um risco também desse novo formato. Isso aqui é muito importante, o diálogo sobre esse assunto. O Conselho Nacional de Educação, junto com o Ministério da Educação, ter uma coordenação central, liderando o processo, uma coordenação nacional, para que a gente não fique fazendo mais do menos, não fique fazendo situações isoladas, e isso correr o risco de acentuar as desigualdades. Eu acho que, nesse primeiro momento, era o que eu tinha a falar. Eu acho que eu vou passar para a Lúcia, senão ela vai me cortar o microfone, né? Desculpa, eu estou tentando otimizar, porque eu tenho um monte de pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. E aí, saindo do protocolo, mas surgiu um dado muito importante da professora Sueli dizer que o Conselho está caminhando em não transformar a aprendizagem híbrida numa modalidade, e o professor Felipe trazer que você defende uma modalidade. E aí, como parte integrante da discussão, nos dois âmbitos que eu tenho participado, eu fico sempre... Há uma ambiguidade aqui, porque a professora Sueli tem toda a razão. Hoje, na legislação brasileira, nós já temos todos os princípios e preceitos que possibilitariam a aprendizagem híbrida. Mas tem um detalhe que não está escrito na nossa legislação, que eu acho que a gente precisa discutir. Quais são as condições mínimas que a gente precisa garantir numa escola ou numa rede de ensino para que a aprendizagem híbrida aconteça. É claro que a aprendizagem híbrida é uma abordagem metodológica, pedagógica, que deve ser desenvolvida pelos professores. Mas ela precisa de uma infraestrutura mínima para acontecer. Como é que a gente garante que as escolas brasileiras, o governo brasileiro, vai fazer o investimento necessário para que a aprendizagem híbrida seja uma possibilidade a ser ofertada para todos os estudantes brasileiros? Se nós quiséssemos colocar o Brasil no nível dos países da OCDE em termos de acesso a computadores, a gente falaria em 5 alunos para um computador. Isso permite, não precisa ser 1 para 1, mas que com aqueles carrinhos móveis os computadores sejam utilizados. Ou uma hora por dia,
por qualquer estudante, ou 2 vezes por semana no turno inteiro. Então, se a gente pegar a escola média no Brasil, que tem 170 alunos, nós estamos falando de 34 computadores. Numa velocidade média de internet, a Megaedu tem trabalhado muito com isso, de 1 mega. Então, nós estamos falando de 200 megas de internet para uma escola num turno. Gente, isso não é impossível. Isso é factível. Nós temos hoje no Brasil os recursos para garantir que toda escola tenha a infraestrutura necessária para oferecer ensino híbrido. Como vai ser ofertado, aí é uma construção pedagógica. Falar? Claro, eu já falei demais. Pode falar. Primeiro, quero dizer que o FONSED, efetivamente, mandou um documento para nós já há algum tempo, se colocando como modalidade. Isso terminou abrindo uma discussão no Conselho, porque nós estamos conectados com todos os conselhos do Brasil. Mas chegamos à conclusão de que nós não podemos transformar a educação híbrida numa modalidade que precisa de uma autorização especial e aumentar todo esse manancial que nós já temos burocrático no país. Nós temos que raciocinar com ele como uma metodologia que vai ser regulada pelo projeto pedagógico da escola. E que, aí sim, o sistema pode aprovar o projeto pedagógico da escola. Isso é toda uma regulamentação. O que nós temos discutido muito a regulamentação. O Brasil já tem um monte de regulamentação. Quero só voltar um pouquinho. Quando eu digo que a BNCC ela é a coisa, ela não é uma reforma simples, nem a BNCC e nem a reforma do ensino médio. Ela é uma reforma densa, ampla, não é periférica. Ela muda o conceito da escola, ela muda a atitude do professor e do aluno. Ela muda o papel da escola, tira o foco dos conteúdos para colocar nas competências. É dizer, nós vamos voltar aí para o mão na massa. Quer dizer, o que é a competência? É usar o meu conteúdo para fazer algo a seu favor, a favor da minha sociedade. Então, é daí que nós partimos. Que a BNCC ela pode ser o eixo para nós pensarmos num mundo que pode vir para a sala de aula através de uma educação híbrida. É dizer, eu não vou tirar o aluno da sala. Eu não vou romper os muros da escola. Isso foi na pandemia. Ele vai ficar na escola e ele vai usar os recursos para ultrapassar os muros e o mundo entrar e ele ir até o mundo. Essa é a visão que eu considero que nós não podemos mais fugir. Esse aluno não pode mais ter aquela visão linear de trabalhar com programas de vestibulares, gente, programa de Enem, onde ele é só conteúdo retilíneo, é linear. Temos que romper. A educação híbrida é nossa possibilidade. Os estados estão conseguindo muita coisa. É preciso. E tem verbas. Você mesmo diz que tem verbas aí para serem usadas e potencializadas. São decisões políticas. E que nós precisamos trabalhar juntos para que essas decisões sejam tomadas. A outra questão é que outra é a capacitação. O primeiro é desaparelhamento, a outra é a capacitação. A capacitação ela é uma questão. Olha, nós vimos hoje aqui, eu até eu sempre uso muito esse termo. O Brasil mudou e chama o que a gente tinha de conteúdos para entregar para o aluno, a gente entregava, né? Então, é teu. Pronto. Né? Nós estamos falando hoje de direitos de aprendizagem. Mas não é só do aluno, gente. O direito de aprendizagem é do professor. Direito de aprendizagem do diretor. Nós estamos diante de uma reforma densa que precisa ser trabalhada, ensinada, discutida, trocada experiências, intercâmbios de escola para escola, de sala para sala, de país para país, enfim, um ensinando o outro. Nós vimos modelos aqui hoje colocados que deram certo e que podem dar certo. Essa capacitação tem muitas plataformas hoje que podem ajudar. E, finalmente, eu não sei se eu tenho outro espaço, né? Nós temos as autorizações. A recomposição de aprendizagem é outro tema, ou pode falar rapidinho? Eu posso só ouvi-los para falar? Tá bem. Aí, a última, depois a gente tem o último bloco? Então tá. Eu sou assim mesmo, eu falo pelos cotovelos e pelos joelhos também. Obrigada. Bom, acho que aqui ficou bem claro que vamos construir aqui o entendimento, professora Sueli.
quando você diz que há necessidade do regramento, né? Então, quando encaminhamos o documento para o CNE, modalidade e metodologia ativa, optamos pela modalidade justamente por essa necessidade de regramento, da regulamentação. E pegamos, aqui muito rapidamente, né, por análise e simetria do que aconteceu na sociedade nos últimos anos, com os temas transversais. Os temas transversais da educação básica, lá de 1999, eles eram recomendação. E eles, sendo recomendação, pouco se fez na direção da cidadania, de construir a cidadania. Na BNCC, agora, ele está lá, né, como orientação, na sua introdução, e ele alinha, ele amarra com todas as habilidades e competências. Então, ele vai acontecer. Então, imagina-se, nós, né, quando dedicamos tempo para construir aquela proposta que encaminhamos, que vocês nos demandaram, né, pensamos nesta direção, para não virar, né, porque, infelizmente, num período, né, os temas transversais, chamávamos, né, eles viraram um tapa-buraco. Eu não consegui elaborar minha aula de hoje. Então, lanço mão de uma notícia de jornal, levo lá e trabalho com os meus alunos alguma coisa relacionada a tema transversal. E o híbrido, se ficar numa metodologia ativa, ele também poderá cair nesse ostracismo e nós não darmos aquele salto que podemos dar a partir desta experiência positiva que a pandemia nos empurrou, que ela nos gerou. E, como falei anteriormente, a sociedade assimilou, as famílias assimilaram, né? Então, nós temos que dar o passo adiante. Mas que bom que construímos aqui um entendimento, professora Sueli. Muito obrigado. Nós estamos falando de não amarrar em carga horária, não amarrar em estruturas rígidas, entendeu? Para não engessarmos o processo e não criarmos mais processo burocrático. É disso que estamos falando. Isso, agora, é lógico que um não limite... engessar, mas garantir equidade. Não, o limite que a Lúcia fala é muito factível, porque também, se nós não dermos uma direção para os sistemas, fica igual aquela uma discussão que nós temos. É obrigado você discutir educação especial na formação de professores. Aí vem uma escola, põe 30 horas, uma faculdade, a outra põe 50, a outra põe 100. Quer dizer, depende do... Então, eu acho que é factível. A gente pode estudar, sim, esses limites para orientar as redes, para a orientação das redes. Eu acho que isso é possível, só acho que nós não vamos mexer em carga horária e nem engessar o sistema, que já temos demais sistemas engessados para viver. Lúcia falou da questão dos recursos, né? Eu concordo com ela. O Brasil, se você for olhar os recursos em curva, em gráfico, é sempre ascendente. Aí, paradoxalmente, a curva da aprendizagem não anda na mesma proporção. Então, o problema do Brasil não é dinheiro, é governança, é gestão do recurso público para ter resultado. Nossos professores não foram formados para esse momento. A universidade, me parece que agora precisa, mais do que nunca, ser instada a dialogar sobre isso, né? Os nossos alunos, parodiando a Maria Inês Fininho, uma vez ela falou isso, não são filhos de Piaget. Os nossos alunos são pessoas reais que vivem problemas, que estão com problemas emocionais graves numa sociedade doente, uma família vivendo uma crise sem precedentes. As questões emocionais elas precisam vir à baila. E com relação à infraestrutura, né, que ela falou, é absolutamente necessário. Nós temos disparidades regionais ainda muito graves no Brasil. Os indicadores do Norte e Nordeste eles revelam como é desafiador trazer a tecnologia para a sala de aula. A questão da conectividade ainda é um limitador. Houve um esforço muito grande, por exemplo, de alguns estados, a título do Amazonas, que criou um centro de mídias já lá atrás, em 2007, tem avançado muito, inclusive com resultado. A gente observou, por exemplo, eu vi uma pesquisa do Instituto Brookings que apontou que entre 2009, salvo engano, e 2011, o Amazonas reduziu em 50% o abandono escolar, que é o principal componente de
fracasso do ensino médio, é o abandono escolar, que é muito alto. Então, são essas iniciativas que precisam ser capitaneadas, mas elas precisam ter escala. Nós não podemos ter ilhas de excelência. O Brasil passou o tempo todo num modelo de desenvolvimento regional e educacional desigual, permanece nele, e nós não podemos. Se a gente tem essa oportunidade para rever tudo, eu acho que esse momento, a pandemia, ela jogou luz sobre problemas que nós temos e que a gente ficou calado. Por exemplo, a tecnologia, um aluno high-tech, um aluno conectado, que não consegue mais ficar olhando um quadro branco com o professor escrevendo, e um professor ainda preso naquele modelo porque ainda é mais cômodo. Então, é preciso que a gente dê uma chacoalhada geral agora e possa fazer desse momento um momento, de fato, de aprendizagem. Posso fazer uma coisa super arriscada aqui, principalmente tendo a Sueli nessa mesa, Olha, dizer o que nós já temos de consenso em termos de regulamentação e de pensamento. Eu vou dizer alguns e eu quero que vocês também pensem. O que nós já temos de consenso em relação à aprendizagem híbrida? Primeiro, que ela não deve reduzir o tempo do estudante na escola. Sim. Ela não deve substituir, ela deve ampliar o tempo de aprendizagem. O tempo presencial. Tem que aprimorar, enriquecer. Isso é uma coisa. Então, a gente está ampliando o tempo de aprendizagem do aluno dentro ou fora da escola. Não, a gente não está falando necessariamente fora da escola, pode ser dentro também. Esse é um consenso? É um consenso. E também não se mexe em currículo, né? Nem na carga horária e nem no currículo. Ele vai complementar. O currículo, a gente está seguro que a Base Nacional Comum já fez a transformação que a gente precisava e que agora a gente precisa meios de trabalhar melhor esse currículo, tirar do papel, que ele é mais complexo, né? Porque ele não é uma sequência de conteúdos, como a Sueli falou, ele tem que desenvolver competência. Esse é outro ponto de consenso também. Certo? Terceiro ponto de consenso... Acho que a necessidade dos recursos tecnológicos como ferramenta de ampliação, de qualificação, de organização. A ferramenta tecnológica, ela ajuda muito. Ela agiliza, ela organiza, ela sistematiza. E nós temos consenso que é, como o Fred falou, que a gente está falando de aprender com tecnologia e sobre tecnologia. Também. O professor tem que aprender. Inclusive, falando sobre a tecnologia, fazendo essa proximidade com formação. No Maranhão, por exemplo, o Ceará também é uma experiência disso, o Fred também citou, a possibilidade da tecnologia ampliar o nosso leque de atuação para fazer teias, né, como diz Edgar Morin, tecer junto, regime de colaboração. No caso do Maranhão, 70% das matrículas da educação básica estão nas redes municipais. Isso, na verdade, é uma tônica, né? A maioria dos alunos já estão do ensino fundamental, estão com as redes municipais, então não dá para fazer educação sem regime de colaboração. O Ceará fez isso com maestria, o Maranhão tem feito. Então, por exemplo, nós criamos na pandemia uma plataforma, Gonçalves Dias, que ela hoje serve para além da recomposição da aprendizagem dos alunos que perderam, teve esse prejuízo. No outro turno, eles apoiam, a plataforma apoia. A gente está fazendo também formação com os professores das redes municipais, sobremaneira aqueles profissionais que atuam na alfabetização, que foi, talvez, a área, né, o ciclo da alfabetização, aquele que mais sofreu por conta das dificuldades de alfabetizar na pandemia. Né? E aí, gente, que já acabou o nosso tempo, parece que a gente tem um ponto que a gente tem que discutir melhor, que é como garantir equidade para que a gente não aumente as desigualdades educacionais no Brasil com aprendizagem híbrida. Como é que eu garanto que toda essa ampliação de oportunidade de aprendizagem que a tecnologia permite chegue a todo estudante brasileiro? E como é que a gente previne a precarização, né? Então, redes que optam e dizem que estão oferecendo aprendizagem híbrida ou educação híbrida, mas, na realidade, não estão garantindo isso, seja para alunos com deficiência ou seja para alunos que não têm acesso
nem na escola e nem em casa a computador e a conectividade. A regulamentação pode ser um caminho de garantir equidade ou não? Acho que sim, se nós pudermos colocar no papel aquelas condições mínimas que nós estávamos falando. Por outro lado, o Brasil é muito complexo, porque nós temos realidades absolutamente diferentes. Por isso, às vezes, é um pouco perigoso a gente estabelecer um percentual ou um número. Por isso, é pela desigualdade. Em vez de ajudar, nós podemos até criar problemas maiores sobre isso. Por exemplo, acabamos de aprovar a formação de professores de educação profissional. Foi um relatório meu, uma relatoria minha. Aí, está na rua. Aí sentiram falta do prazo. Em quanto tempo aquela instituição terá que regularizar essas professores de educação profissional? Aí nós vamos fazer agora um acréscimo, porque esse tipo de coisa, nós precisamos estabelecer prazos, porque se eu não posso modificar a diferença dele para ele, eu posso dar um prazo para ele chegar no estágio dele, algo desse tipo. Penso que a gente tem que estudar essa política para também não ser injusto. Eu tenho um município com um PIB altíssimo, com uma cota educacional altíssima, ele está completamente diferente do município vizinho. Então, eu vou exigir a mesma coisa. Então, eu tenho que ter um pouco de carinho para esse tipo de coisa. Mas acho que, estudando, recebendo sugestão desse povo maravilhoso, a gente chega lá. Só um adendo à fala dela. É importante demais. Em momentos como esse, por exemplo, é fundamental para que nós possamos aprimorar o conhecimento sobre tudo que está sendo feito, mas me parece muito importante, embora a gente reconheça toda a pluralidade, a diversidade socioeconômica, cultural de um Brasil desse tamanho. Só para se ter uma ideia, o estado do Amazonas, aqui que citei, que tem esse centro de mídias e que ajudou muito, porque é um estado com muita zona rural, com territórios gigantes, são 4 vezes a Alemanha. É um estado gigante, é como um país. Então, é um país muito diverso, plural, mas precisa ter uma coordenação geral para tratar disso, justamente para evitar que estados ou municípios façam de uma forma e aí saem na frente, e aí a gente vai manter aquilo que a gente teme, que é a desigualdade. Momentos como esse aqui, eu queria cumprimentar a Fundação Telefônica e todos os parceiros. Eu li o resumo do relatório, extremamente qualificado, meus parabéns. Ousou fazer uma investigação, ousou provocar e dizer que não resolve, ousou dizer que não há nada que comprove, que de fato não comprove, e às vezes tem estados, municípios usando isso como uma panaceia. O nova coqueluche, a nova discussão da pedagogia mundial, não é assim. O Brasil já viu isso, outros modelos. Então, é muito importante que tenha esse diálogo. O Concede está à disposição, e o presidente Vitor de Ângelo gostaria muito de estar aqui, certamente, mas todos os colegas secretários de Estado estão muito ansiosos pelas discussões, né, no Conselho Nacional, mas também certos de que esse é um momento muito importante para a gente revisitar as nossas esperanças. Obrigada. Palavras finais, Sueli e Felipe. Eu só queria dar uma contribuição nesse último item, né? Que, com certeza, a regulamentação, professora Lúcia, vai assegurar essas necessidades, né? No documento que nós encaminhamos, né, nós sugerimos a alteração do parágrafo 4º do artigo 32 da LDB, né? Então, a redação que nós estamos sugerindo, ela engloba tudo isto que estamos discutindo agora aqui na reta final da nossa mesa. Então, diz, parágrafo 4º, o ensino fundamental será preferencialmente presencial, facultando-se sua oferta na modalidade híbrida, que flexibiliza a atividade presencial e não presencial, síncrona e assíncrona, por mediação da tecnologia. Aí vem mais uma questão que assegura, né? Observada a adequação do projeto pedagógico, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem,
ou em situação de emergência. É esta a sugestão de nova redação. Então, inicio as considerações finais. Então, agradeço este momento ímpar de estarmos aqui debatendo e que, com certeza, vislumbro que sairemos daqui com grandes avanços. Então, muito obrigado pela atenção, pela dedicação. Vocês têm sido a participação da, aqui digo, iniciativa privada, a Fundação Telefônica, a efetivação de um regime de colaboração, colaborando, motivando, fazendo com que seguimos adiante, em favor de uma educação pública de mais qualidade. Então, gratidão e muito obrigado por estar aqui com vocês. E depois eu quero entregar para as 3 senhoras que compartilharam comigo esta mesa uma publicação do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina com a Assembleia Legislativa, em comemoração aos 120 anos de nascimento de Antonieta de Barros. Jornalista, professora, primeira mulher brasileira deputada e negra. Então, nós fizemos um levantamento da sua produção, das suas crônicas, e selecionamos 50 e dividimos as 50, contemplando as macroáreas dos temas transversais, para que os professores também trabalhem isto em sala de aula, inclusive fazendo essa análise atemporal de 120 anos e que ainda perseguimos a busca da mesma cidadania que ela perseguia 120 anos atrás. Então, muito obrigado. Bem, quero terminar concordando com o relatório, quando ele colocou 3 estágios. Uma pandemia, o outro recomposição e a outra um futuro que a gente tem que desenhar. A pandemia nós já falamos muito. Ela trouxe lições incríveis e sofrimentos e perdas irreparáveis. A recomposição hoje é o nosso grande desafio. A Vozes da Educação fez um trabalho belíssimo, que ela chamou de recomposição, porque ela, além da recuperação, ela trabalha a gestão, ela trabalha a escola. Eu recomendo que aquele ali é uma base teórica para a gente compreender o que fazer nesse momento. Mas o MEC ele fez um trabalho belíssimo de uma plataforma de recuperação de aprendizagem. E tem um fator muito interessante, ele pegou a base teórica que a Vozes trabalhou, que ela, na verdade, ela parte de uma grande avaliação e reagrupamento dos alunos por dificuldades, e ele começa, então, a recomposição. Ela sai repartindo a escola inteira por competências não adquiridas. Então, nessa hora, essas experiências de tecnologia são de muito valor, porque aí é a hora do intercâmbio, é a hora da troca de experiência, é a hora até do pedido de ajuda para a escola do lado. E essa recomposição é o nosso grande desafio nesse momento. E a educação híbrida ela pode começar um exercício agora, quer dizer, para que no futuro a gente possa trabalhar melhor. E eu recomendo vocês visitarem essa plataforma. Eu achei uma coisa interessante do MEC, que é novo. Ela abriu para a escola privada. Então, o FENEP, a Federação, a Confenem, abriu para as escolas privadas utilizarem e colocou técnicos do MEC para orientá-los, que eu achei uma coisa interessante, porque isso eu concordo. Não há uma propriedade pública. Ele é um projeto que pode ser compartilhado com todas as redes, e a rede privada também faz parte. E, para terminar, eu queria me irmanar no mão da massa. Mão na massa é isso que eu penso. O nosso aluno ele precisa colocar a mão na massa. Não temos mais tempo nem espaço para conteúdos inúteis, gente. Esses currículos que nós vivemos até hoje, que foi o seu, que foi o meu, que foi o dela, nós vivemos isso e nós não usamos nem 10% do que nós aprendemos ou não aprendemos ou passamos. Então, está na hora da gente mudar e essa é a forma. Tudo que se aprende tem que ser colocado a serviço da sociedade. E essa nossa reforma, ela diz isso.
Tem que fazer projeto e colocar a serviço da sociedade. Tem que fazer mediação de conflito. Tem que fazer, efetivamente, aquele conteúdo que a escola... Não vamos perder os conteúdos são importantes, a primeira competência é o conhecimento, mas que ele não seja um conhecimento para ser esquecido, como nós esquecemos a maioria dos nossos, que ele seja efetivamente colocado a serviço da comunidade. Quero agradecer muito esse momento. Esse trabalho que foi exposto hoje, ele traz subsídios importantes para o trabalho que a gente está realizando no Conselho. Mas a gente continua recebendo sugestões. Tá? Quem tiver ideias, nós estamos compartilhando, porque nós temos 40 dias. Aquele cabeça branca e aquele careca. Para fecharmos um novo documento, nós vamos fazer um refazimento dele com essas experiências que estão comparecendo, com as trocas de ideias e as cutucadas também, né, Lúcia? As cutucadas também são importantes. O que é importante lembrar é que o Conselho, por exemplo, nós trabalhamos em pequenos grupos. O Conselho Nacional não tem consultorias. Sim. Eles são consultores praticamente voluntários, é por amor à pátria e a mim. Não é o a mim, é a mim. Entendeu? Mas que, na verdade, nós fazemos com muita alegria, porque alguém tem que fazer e é preciso que a gente tenha. Nós trabalhamos com a interlocução com a sociedade. Então, recebemos telefonema, e-mail, WhatsApp, de qualquer jeito, se ele provoca alguma coisa e dá um toque, e a gente vai tomar. Eu ligo para eles, olha, tem uma coisa aqui, tal, vamos discutir. É dessa forma que a gente vai avançar. E esse encontro de hoje foi precioso. Obrigada a todos. O Tom, que é o meu parceiro de briga. Gente, muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Nós já estamos aqui recebendo esse tempo. Você já falou a fala só final? Rapidamente, na verdade, a minha fala foi meio final, mas não tanto. Agradecer muito para não perdermos o foco do que estamos fazendo, no final das contas. A educação é um direito de todos, dever do Estado, da família e da sociedade. Então, é muito bacana quando a gente vê todos irmanados para discutir esse tema. E imaginar, pensar que a tecnologia é só um meio para nos ajudar nessa empreitada. Não vamos esquecer nunca disso, porque senão a gente não vai conseguir. E as desigualdades que permeiam a educação no Brasil não podemos perder de vista, porque a educação pública, como dizia Anísio Teixeira, é a única arma para democratizar esse país. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Acho que foi... E só uma notícia, em setembro, as Nações Unidas vão fazer a Assembleia das Nações Unidas em Nova York, vai ser sobre transformando a educação. E transformando em 5 eixos, e todos os países vão ter que assinar uma nova declaração de direitos, inclusive de crianças e adolescentes. E um desses eixos é a aprendizagem digital. Estão chamando digital learning, mas pega tudo isso que a gente está falando aqui. Então, todos os países vão assinar esse compromisso e, em 5 anos, eles têm que garantir que todas as crianças e todos os adolescentes terão acesso à conectividade e um equipamento que permita aquele construcionismo, construir os seus... Então, nós, no Brasil, já estamos no caminho certo, mas temos que realmente focar, como a secretária disse, focar para nós conseguirmos atingir essa meta. Muito obrigada, é sempre um grande prazer conversar com vocês. Obrigada, Lúcia. Américo, queria te convidar para falar de encerramento. Missão difícil depois dessa mesa, né? Daria para ficar a tarde inteira aqui debatendo esse tema, né? Muito bacana. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos aqui em nome da D3E e do TLTL, que nos ajudou na construção dessa pesquisa, junto com a Fundação Lehman, nesse material. Acho que, longe de ser um material exaustivo que termina a discussão, acho que ele lança o debate, coloca o debate público desse tema tão importante. E a gente viu ao largo aqui da apresentação, nas diversas experiências que foram retratadas aqui na mesa 2, que não tem um jeito só de se fazer. Por isso é tão importante a pauta que foi debatida nessa mesa anterior, de como lançar as bases mínimas, o que é necessário para que a gente não tenha uma colcha de retalhos no nosso país que aumente a desigualdade da educação no final do dia. Acho que tem um outro ponto muito relevante e que a gente quer seguir no avanço desse debate, é aprofundar cada vez mais essa discussão.
novamente, não a tecnologia como um fim em si próprio, mas a tecnologia a serviço da aprendizagem dos alunos e como um fator que potencialize a atividade do professor em sala de aula, seja ela dentro da escola, seja em atividades complementares e também para o mercado de trabalho. Acho que tem um preceito que a gente tem que observar, que a nossa Constituição coloca, que é o desenvolvimento das pessoas individualmente para a cidadania e para o mercado de trabalho. A gente tem que preparar os nossos alunos para essa nova realidade, né? Corroborando isso que a Lúcia trouxe na fala final, a OCDE lançou um relatório, o Learning Compass 2030, que fala que as competências digitais elas são não mais um processo simplesmente educacional ou para o mercado de trabalho, mas são fatores necessários para a qualidade de vida. Então, foi ampliado o conceito de tecnologia digital, porque se a gente não sabe, se o nosso aluno não sabe navegar nesse mundo virtual, ele não sabe tomar boas decisões para a sua vida. Isso acaba prejudicando e deixando muito mais exposto e vulnerável a qualquer tipo de informação que surge, né? E um dado que nos preocupa, esse dado também foi levantado na última pesquisa com os estudantes, 70% deles não sabem separar o que é uma opinião de um fato. Isso ilustra a importância das tecnologias digitais, das competências digitais e a capacidade crítica de discernimento. E eu acho também um outro aspecto que a gente tratou, que é fundamental, preparar os nossos professores e os nossos gestores públicos. Acho que cada vez mais a gente tem que olhar para esse aspecto. Não dá para olhar só para o professor isoladamente, deixando o gestor de fora dessa discussão. Por fim, queria agradecer mais uma vez todos que participaram dessa discussão aqui conosco, que se deslocaram, que estão presentes com a gente, e convidá-los. Nós temos um brunch servido agora para o nosso almoço, para que a gente possa continuar ali um bate-papo de despedida. Afinal de contas, esse encontro presencial, após um período tão longo de pandemia, a gente sempre tem muito assunto. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. Vamos tomar um brunch com a gente.